Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, 31 de janeiro, celebramos a memória festiva de São João Bosco e queremos louvar e agradecer a Deus pelas filhas de Dom Bosco, filhas de Maria Auxiliadora, que trabalham conosco, irmã Elizabeth, irmã Fernandina, irmã Fátima, que agora foi enviada para outra missão, irmã Isaura, que chega para somar conosco. Estamos felizes e agradecidos por poder compartilhar um pouco desta missão com vocês e ao mesmo tempo receber as inspirações de Dom Bosco por meio dessa família religiosa. O evangelho da liturgia de hoje, Marcos, capítulo 5, versos 1 ao 20. Passando então a outra margem do mar, a região dos Gerazenos, eis que Jesus desceu do barco. Um homem tinha um espírito impuro, saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e correntes, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os grilhões e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver de longe Jesus, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, conjuro-te, não me atormentes. Jesus, porém, disse-lhe: Espírito impuro, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe para que não o expulsasse da região. Ora, havia ali uma grande manada de porcos que pastava naquela região. Os espíritos impuros suplicaram então: Manda-nos entrar nos porcos. E Jesus permitiu. E eles saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada, uns 2.000 porcos, precipitou-se pelo despenheiro e afogou-se no mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram a notícia na cidade e no campo. E muitos foram ver o que havia acontecido. Chegaram junto de Jesus e viram o possesso, aquele que tivera a legião, sentado, vestido e em seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que presenciaram o fato comentavam-lhe o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então, puseram-se a suplicar a Jesus para que fosse embora do território deles. Quando Jesus ia entrar no barco, o homem que estivera possesso pediu para ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor os fez. E mostrou sua misericórdia. O homem foi embora e começou a proclamar na Decápole tudo quanto Jesus lhe fizera, e todos ficaram admirados. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, um texto um pouco longo do Evangelho de hoje, mas uma história, um acontecimento bastante significativo. Primeiro, em destaque, um homem com espírito impuro, oprimido, escravo,
que vivia entre os túmulos, que se machucava nas pedras, totalmente fora do seu juízo. Jesus expulsa esse espírito mau e esse homem agora retoma o seu juízo, a sua serenidade. Agora está bem, sentado, vestido, calmo. Só que nesse intervalo nós temos as situações dos 2.000 porcos. Os 2.000 porcos que certamente se perderam afogando no mar. Quando o povo vem para ver o acontecido, que escutam a história, o que eles encontram? O homem curado, livre daquele espírito mau, em seu perfeito juízo, mas também não encontra os porcos. E o que eles fazem? Ao invés de louvar e agradecer a Deus pela saúde, pela vida daquele homem, eles pedem a Jesus que se retire do território deles. Porque para aquele povo, parece que os porcos valia mais do que a vida daquele homem. Muitas vezes, nós encontramos isso hoje entre nós. Quantas vezes a economia, o lucro, o nosso bem-estar vale mais do que a vida das pessoas. Quantas vezes encontramos projetos que destroem os rios, as matas, que destroem vidas, como temos hoje a grande polêmica das mineradoras, que trazem riqueza, mas destroem a natureza, que ceifa vidas. E por que não são proibidas? Porque trazem lucro. É uma economia colocada à frente da vida. É a riqueza colocada no lugar das pessoas. Mas depois temos o desfecho do Evangelho, que também é significativo. Jesus vai embora. E aquele homem curado quer seguir Jesus. E pela primeira vez nós temos um texto onde a pessoa se oferece para seguir Jesus e Jesus não aceita. Primeiro, que não cumpre aquilo que é comum na dinâmica do Evangelho, porque é Jesus quem chama. O chamado não é uma escolha minha, mas nós fomos escolhidos, fomos chamados. Depois, parece que Jesus não quer que aquele homem o siga como um favor. Claro que aquele homem ficou devendo um favor a Jesus, mas a vocação, o seguimento, não pode ser uma troca. É fruto da liberdade, da gratuidade. E por isso Jesus diz, não venha. Mas Jesus não diz que ele não pode ser um evangelizador. Ao contrário, vai para junto dos seus e lá anuncia o Evangelho. Eu acho que Jesus deu uma tarefa mais difícil para aquele homem do que se tivesse deixado segui-lo. Porque anunciar o Evangelho entre os nossos é mais difícil. Você sabe disso. Converter alguém na nossa família é muito mais difícil do que converter alguém fora. Testemunhar o Evangelho entre os nossos, na nossa casa, nos nossos vizinhos, no nosso local de trabalho, muito mais difícil. Então, Jesus deixa
essa tarefa para este homem. E para nós também fica um grande ensinamento. Primeiro, a vida, a libertação das pessoas precisam ser colocados em primeiro lugar. Não podemos ter uma economia que ceifa vidas. Segundo, Jesus nos liberta, tira de nós a maldade, os espíritos impuros, para que com o coração livre nós possamos também anunciar o Evangelho, começando da nossa casa, da nossa família. Quem sabe hoje você pudesse fazer esse pequeno exercício de começar a falar da palavra de Deus entre os seus, anunciar o Evangelho na sua família, na sua rua, entre aqueles que convivem com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom início de semana. Fiquem com Deus.